Fala galera, ligado no canal Resenha de Aço, Super Bahia, Bahia na Europa. Jair Oliveira para mais um vídeo. Dessa vez, né? Voltando aqui a gravar, depois de um tempo, grava vídeos aqui para o canal. Ultimamente tenho gravado mais shorts do que os vídeos propriamente dito. Mas se você chegou aqui, você gosta desse canal, se inscreva, deixe já o seu like, que fortalece muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo aqui com a galera. Eu vou falar do Bahia na Libertadores. Bahia que se complicou muito sua vida aí nessa competição continental, que o Bahia volta a disputar depois de 35 anos e realmente nessa reta final o Bahia sentiu o peso da competição. Vou botar aqui na tela a tabela atualizada depois do jogo de ontem do Inter contra o Nacional, onde o Inter venceu fora de casa. Então ficou assim, ó. O Atlético Nacional já está classificado com 9, né? O Atlético Nacional já está garantido na próxima fase. Inter com 8, Bahia com 7 e o Nacional com 4. Bahia e Inter vão fazer o jogo das suas vidas na próxima rodada, na última, né, rodada dessa fase da Libertadores. E o Inter só precisa de um empate jogando em casa para se classificar, ou seja, o Bahia precisa ganhar de qualquer jeito do Inter, lá no Beira-Rio, né? E a gente sabia que, desde quando saiu o sorteio, a gente sabia, e esse grupo, é bom se dizer, é o grupo da morte, né? O Bahia não caiu em qualquer grupo. O Bahia não caiu num grupo acessível, relativamente fácil, como outros times caíram. Brasileiros, como Flamengo, Botafogo, caiu num grupo acessível. O São Paulo, né, o Palmeiras, que está 100%, né, o único time 100% nessa Libertadores, ganhou todos os 5 jogos. Bahia caiu no grupo complicadíssimo, com adversários pesados, de muita tradição nessa competição. E a gente sabia, a gente falava, já se sabia que, como o Bahia veio do pote 4, a tabela do pote 4 é mais complicada, porque ele faz logo os seus primeiros jogos em casa e depois vai decidir todos fora. O Bahia já se sabia que faria os últimos 2 jogos dessa rodada fora de casa. E o Bahia começa até bem. Os 3 primeiros jogos, o Bahia faz 7 pontos. Empata em casa, mas vence fora o Nacional, né? Deixou 2 pontos escapar em casa diante do Inter, né? Que era acessível naquele momento. Depois ganha do Atlético Nacional e aí perde para o Nacional em casa. Foi aí que o Bahia se complicou. Quando perde pro Nacional. No momento de oscilação para baixo do elenco até, né, na temporada, o Bahia já vem de 3 jogos já sem vencer, perdeu 2 no Brasileiro, perdeu um no Brasileiro, perdeu já esses 2 aqui na Libertadores, vai para um jogo decisivo, que é contra o seu rival, contra o Bavi domingo, e eu acho que eu sempre falei, sempre defendi que o Bahia tem sim um elenco, diferente do que muitos falam, né? O Bahia tem um elenco para ser competitivo nos seus torneios que disputa. O Bahia hoje é 8º colocado do Campeonato Brasileiro, está na primeira parte da tabela, ali próximo aos times que brigam pela Libertadores, certo? O Bahia está praticamente classificado na Copa do Brasil, né? E o Bahia chega vivo na última rodada. Querendo ou não, o Bahia chega vivo no grupo da morte. O Bahia chega na última rodada vivo, com chances ainda de se classificar. Claro, obviamente que, na minha visão racional, o Bahia não é o favorito. Não vai ser o favorito contra o Internacional jogando lá no Beira-Rio. Mas o Bahia tem condições de chegar lá e surpreender. Tem condições. Tem jogadores que podem fazer a diferença. Embora não viva um bom momento, ninguém desaprende a jogar futebol. Num jogo desse, o Bahia chega lá, um Everton Ribeiro, um Cauli, um Pulga, pode chegar lá
numa jogada e decidiu o jogo. Um Jean Lucas, um Caio Alexandre, descobrir um passe, um Juba. O Bahia tem jogadores que têm condições de fazer uma grande partida, de resolver o problema, de tirar uma boa jogada, um Coelho da cartola jogando lá do Beira-Rio. Certo? Acho que a temporada agora está começando a pesar no elenco. E, assim, tivemos muita surpresa, assim. Cara, quem iria imaginar que a gente perdesse logo os nossos 2 laterais por lesão? O Bahia tem 2 bons laterais direitos e os 2 estão machucados ao mesmo tempo. Isso é um azar, né, velho? O elenco tá pesando, a temporada tá pesando. O Bahia é um dos times que mais jogaram nessa temporada e nesse momento tá pesando o calendário, tá pesando essa carga de jogos no elenco. O elenco, ele precisa de uma oxigenada, de um oxigênio, né, de um enxerto de pulmão, de física, de qualidade. E a gente não tem o recurso da janela. A janela não abriu, a janela só vai abrir no mês que vem. Então, acho que o que o Bahia poderia fazer, né, para dar uma oxigenada nesse elenco, para dar um conforto, um alívio para esse elenco, é recorrer à base, velho. É recorrer à base. Temos jogadores na base com condições de atuar nesse time titular. A gente já teve provas e mostras disso. Hoje nós temos, o Juan Pablo, cara. O Bahia tem hoje um jogador que é um dos melhores jogadores de base do Brasil, titular da seleção brasileira sub-17, se eu não me engano é capitão. E o Bahia tem medo de utilizar o jogador. O Rogério Ceni tem medo de utilizar o jogador para não queimar o jogador. Sendo que, o que é o melhor para o elenco, para o time, eu acho que é recorrer à base. Né? Temos pontos, o Ademir está machucado, certo? Kaique não vive um bom momento, né? O Pulga está num momento de oscilação, até porque tudo é em cima dele. É óbvio que, o cara não vai aguentar. O Bahia é um time muito capenga, que a gente fala, né, entre aspas. O Bahia depende muito do lado esquerdo, joga muito pelo lado esquerdo. Tem os 2 melhores jogadores aí da temporada, que é o Pulga e o Juba, jogando pelo lado esquerdo. Então o Bahia utiliza muito aquele lado, fica até manjado. E chega uma hora que o jogador, ele vai oscilar, ele não vai decidir todo o jogo. O cara não é um Messi, não é um Cristiano Ronaldo. É o Pulga. E aí ele tá sentindo. Você trazendo o Juan Pablo, levando ele pro lado direito, como, por exemplo, o Rinestrosa, você olha pro Rinestrosa do Atlético Nacional, tem a física ali, o jeito de jogar é muito parecido com o de Juan Pablo. Né? O Rinestrosa é um jogador jovem ainda, 21 anos, se eu não me engano. Né? Hoje a gente vê os jogadores cada vez mais cedo sendo lançados, 17, 16 anos, e sendo protagonistas. Né? Yamal, Estevão, jogadores, São Paulo aí tá lançando aí também jogadores jovens de 17 anos. No Bahia, esse é um tabu. No Bahia, isso é um problema. No Bahia, o jogador tem que ser lançado quando tiver com, sei lá, 19, quando estourar a idade da base, porque fica com esse medo, com esse receio do torcedor criticar, de queimar o jogador, mas isso é experiência para o jogador também. Isso é benéfico para o jogador também, porque ele vai aprender desde cedo a lidar com a pressão. Né? Aí você tem o Juan Pablo, você tem o Thiago, você tem o Fred, você tem o Cauã Davi, você tem o Sidney, você tem o Jota, e você não utiliza o cara porque tem medo, e o elenco está pedindo esses jogadores. Está pedindo, pelo menos, que eles sejam testados. Porque senão a gente vai chegar contra o jogo, contra o Internacional lá, vamos chegar lá definhando. Vamos chegar lá com outras lesões, sem meias, né, sem pontas, porque o técnico tem medo de utilizar a base mesmo, o elenco pedindo esse tipo de solução, mesmo o elenco pedindo. Então, é bem isso, né, que eu queria aqui comentar com vocês.
Tá difícil? É difícil, mas não é impossível. É difícil a classificação, mas não é impossível. Eu tenho certeza que o Bahia não vai ter a mesma postura. Muita gente reclama da postura do Bahia, covarde, jogando atrás, jogando pelo resultado, pelo empate. Tenho certeza que o Bahia não vai ter essa postura contra o Inter. Isso eu tenho certeza. O Bahia precisa se expor. O Bahia precisa ir para cima do Internacional, né? O Bahia precisa do resultado e o Bahia não vai chegar lá para jogar todo fechado, atrás da linha da bola. O Bahia vai ter que fazer o jogo da vida contra o Inter. É daqui a 2 semanas, se eu não me engano, já é 2 semanas. Semana que vem é Copa do Brasil. Depois o Bahia sai para jogar pelo Brasileiro e aí sim vem esse jogo altamente decisivo que pode garantir aí mais calendários. Se o Bahia não classificar para a Libertadores, pelo menos garanta aí uma vaga na Sul-Americana para a gente ter calendário internacional até o final do ano. Que aí vai ser importante também para o time, até para como o Bahia vai se colocar no mercado de transferências mês que vem. Se o Bahia for para a Libertadores, o Bahia vai ter que gastar um pouco mais, qualificar um pouco melhor esse elenco. Agora, se for para a Sul-Americana, se não se classificar para nenhuma competição internacional, o Bahia não vai gastar muito no mercado, né? Mas é isso, galera. Valeu pela audiência, valeu pelo like. Tamo junto e bora Bahia!